tarde, boa noite. Vamos lá para mais uma live, pessoal. Sexta-feira, muita gente aí pelo Brasil, pelo mundo afora, saindo do trabalho ou saindo do escritório de casa para ir para a sala, né? E a gente aqui para mais uma entre as milhares de lives por aí afora. Hoje com dois convidados maravilhosos que já chegaram aqui. Rapidíssimo, Karine e Rafael, que já estão se conectando aí conosco. Muito bem. Tudo beleza com vocês? Perfeito, tudo indo. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Então, queria primeiramente agradecer muitíssimo a presença de vocês dois aqui, terem aceitado esse convite numa semana que eu sei que é difícil aí para vocês, especialmente para o Rafael, então agradeço ainda mais aí por estar aqui conosco. Espero que a gente tenha aqui um momento gostoso, espero não, teremos um momento gostoso, um momento leve aqui, como tem sido as nossas lives sempre, um bate-papo bem gostoso. E, como eu normalmente começo fazendo, eu apresento, né, sob o meu olhar, quem são os meus convidados e depois peço para eles se apresentarem, né? Então, claro que eu vou falar, como não poderia ser diferente, né? Falar o quanto eu fico extasiado, né? Vocês devem escutar, com certeza já escutaram os demais, é o que mais vocês devem escutar. Eu fico extasiado ao vê-los dançando, né? A gente fica assim sempre de boca aberta. São, para mim, assim, se não os melhores dos melhores dançarinos de salsa do Brasil, sem dúvida, e do mundo, né? E quando eu pensei, né, em algum convidado ligado à salsa para fazer esse bate-papo, já tivemos aí Ricardo Garcia, vamos ter outros mais, né? Mas claro que eu lembrei de vocês, né? Que além de excelentes dançarinos, com uma técnica excepcional, né? Já têm uma experiência maravilhosa, já rodaram aí, pelo que eu sei, 35 países e tudo mais, dançando. Então, a gente está aqui não somente para falar de técnica, de dança bonita, mas também, né, de todo o contexto que envolve a salsa, de toda a experiência de vocês, o conhecimento de estilos, de origens e tudo mais, né? E essa experiência que vocês, apesar de bem jovens, aliás, uma das primeiras perguntas é qual que é a idade de vocês, né? Eu não sou tão jovem assim, né? Eu tenho 37 já. Jura? Você tá brincando comigo? Tá brincando, é mesmo? Eu achava que vocês tinham 20 e poucos aninhos. Oh, bom demais, hein? Muito obrigada. Juro pra vocês. E conta, já apresenta pra gente, né? Que eu já conheci há pouco tempo, a gente esteve junto num evento lá em Curitiba, né? E eu já conheci essa coisinha mais linda que tá aí. Já começa apresentando pra gente quem é. Essa é a dona da nossa vida agora, Isabela. Dá pra ver aí, né, filha? Tô comendo biscoito, gente. Essa é a Isabela. Aqui manda na gente agora, né? Porque depois que nasce... Uhum, né? Exatamente. Eu sei muito bem como que é isso. Isabela tá com qual idade? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Eu tenho o Ben, que é parecido, tá com 2 anos e 2 meses. Eu tenho a Nina, que fez 8 anos. Amanhã vai ser a festinha de 8 anos dela, inclusive. E tem o Ben, que tá com 2 anos e 2 meses. Eu sei muito bem o que é isso, né? De passar a mandar na vida da gente. A gente agora tem até que tomar cuidado, né? Isso, não, e agora tudo é primeiro a Isabela, depois a gente organiza as outras coisas, senão não vai. É por aí. Mas você sai correndo de uma vez, você já sabe. Não, essa é a vantagem de vocês estarem em dois aí, né? Porque como eu tô aqui sozinho, eu preciso, né? A minha esposa tem que estar lá cuidando do bem, pelo menos a Nina já se vira sozinha, mas a minha esposa tem que estar lá cuidando do bem, senão eu não consigo fazer minha live. Então, os convidados já sabem, se um dos dois desaparecer de vez em quando, é porque foi cuidar dessa coisinha mais linda aí, né? Olha, eu lembro de vocês dançando, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu lembro que vocês estavam no início da carreira de vocês,
Provavelmente eu estava num dos congressos de salsa, né, organizado lá pelo Ricardo Garcia, o Douglas, enfim, pessoas muito queridas. E eu estava lá como convidado, não me lembro, dançando, apresentando, dando aulas também. E eu lembro que marcou, e uma das coisas que marcou para mim naquele momento que eu queria que vocês falassem também. Vocês são de Fortaleza, é isso? Sim. Fortaleza, exatamente. Me marcou isso, assim, porque era uma época em que a salsa ainda estava começando a ser disseminada aqui no Brasil, né? Então, ela ainda era um momento que ela ficava muito restrita, assim, ao Sudeste, aos grandes centros, né? Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho para a gente como foi esse início, assim, vocês de Fortaleza. Agora vocês estão morando aonde? São Paulo? São Paulo, isso. Exatamente. Então, a gente saiu do Nordeste em 2007. Em 2005, a gente veio para o primeiro ano aqui na Semana da Cultura Latina, né? Que é um evento realmente... Era um evento que a dança precisa, né, dele. Mas tudo bem. E aí a gente veio para cá, conhecemos toda a cultura. A gente já dançava salsa porque a gente teve a grande sorte de que Rogério Mendonça, lembra do Rogério Mendonça? Sim. Ele foi a Fortaleza ministrar cursos de salsa, junto com a Sara Palhares. Isso em 2000, por aí. E todos nós lá da cidade fomos fazer todos os workshops deles de salsa em linha e começamos a aprender. Então, em 2005, nós decidimos ir para São Paulo, para a Semana da Cultura Latina. E aí a gente chega lá, a gente já sabia os básicos. Mas, claro, naquela época não tinha ninguém tão especializado, principalmente no Nordeste. Não tinha YouTube, não tinha informação, não tinha a internet que tem hoje, que aproxima todo mundo. Então, foi bem difícil. A gente foi para a Semana da Cultura Latina e decidimos, na época eu dançava com outro parceiro, com o Paulo, e a gente decidiu ir ali conhecendo, participando dos campeonatos, e a gente começou a aprender muito, né? Ali a Semana da Cultura Latina era uma maneira de você evoluir muito rápido de uma vez, porque você tomava muitas aulas, você dançava com todo mundo, você respirava o universo latino de verdade aqui no Brasil. Então, a gente começou nesse processo. Só que a gente já era dançarina há muito tempo, eu já fazia muitos anos que eu já dava aula de dança de salão, e a gente tinha muito aquele jovem nordestino talentoso. E então eu já girava com muita facilidade, fazia coisas que para a salsa eram muito positivas. Eram técnicas que já facilitaria. Então, automaticamente, quando nós começamos a aprender mesmo a salsa, a gente viu aquilo com muita facilidade pra gente. Aí a gente acabou mergulhando mais nesse universo e aí começamos. Sim. Rogério Mendonça, você falou aí, eu estava lembrando, Rogério Mendonça, outro dia eu estava fazendo uma live também com o Érico, com a Bianca, enfim. Eles fizeram parte, só como curiosidade aí para quem está nos assistindo, eles fizeram parte de um dos primeiros grupos do Jaime Arocha, que a gente trouxe aqui logo no início da Mimos, a Mimos que está fazendo 30 anos esse ano. Então, 1991, 92, a gente trazia muita gente, né, de fora para cá, então de fora do país e de fora de Belo Horizonte também. E Rogério Mendonça era novinho, garotinho na época, assim como o Érico é um dos mais novinhos, enfim, novinhos. Enfim, e eles, a gente ficou se conhecendo naquela época. Depois tive, né, muito pouco contato com ele mais, mas já deixo um grande abraço para ele aí. Se alguém estiver assistindo, tiver contato com ele, deixo o meu grande abraço para o Rogério. Espero que ele se lembre. Deve ter sido 91, 92 no máximo que ele teve aqui na Mil se apresentando com o grupo do Jaime, né? Você vê, mas quanto tempo? Sim, mas então, me chamou muita atenção quando eu assisti vocês, e deve ter sido logo nesse início, que você citou em 2005, alguma coisa assim, que eu estava lá como convidado em São Paulo, e me chamou a atenção. Falei, nossa, um casal de Fortaleza, e dançando salsa maravilhosamente bem, né, e tal. E depois eu fui acompanhando de longe essa evolução de vocês. Aliás, eu ia falar no início e depois passou, quando vocês estavam aí com a filhotinha, né? Porque as pessoas às vezes misturam. Semana passada, por exemplo, eu fiz uma live com a Juliana, que é minha parceira. Somos parceiros já há 27 anos, mas parceiros de dança, né? Vocês são parceiros, são um casal, né? E são parceiros de dança. Então, porque às vezes as pessoas, né, elas têm essa tendência de que dança junto, então são casados, né? Quem é leigo, assim, enfim, quem ainda não é desse meio. E vocês, né, unem as duas coisas. O que, diga-se de passagem,
eu sei que não é fácil, então eu dou os parabéns para vocês, porque eu sei o quanto é difícil, né? Rapaz! A gente aprendeu muita coisa juntos, né? Realmente não é fácil. Nós estamos juntos como namorados, casados, vamos fazer 15 anos agora em agosto, e estamos fazendo 12 anos de parceria de dança. Maravilha! E assim, 24 horas do dia juntos, porque é a parte familiar e a parte do trabalho, né? Então, tem que amar muito. Sim, sim. E na quarentena... Na quarentena, aí não são 24 horas juntos, são 24 horas. É tipo temperatura 27 graus, sensação térmica 40, né? Na quarentena é 24 horas juntos, sensação de 92, né? Por aí. Sim, bem por aí mesmo. Muito bem. E, ô Karine, eu acho que uma marca registrada de vocês, me corrija se eu estiver enganado, né? Você citou aí no início a sua facilidade para girar. Quem nunca viu essa mulher girando, né? Nunca viu, né? Não sabe o que é girar, né? Então, não sabe o que é girar, porque é uma coisa incrível, incrível, incrível. Inclusive, assim, a Juliana, minha parceira, muitas vezes nos nossos ensaios, né? Às vezes a gente brinca assim, vamos tentar girar igual o Rafael e a Karine, né? E assim, não sai 2 giros, né? E ela que tem uma facilidade para girar, a Juliana, enfim, uma bailarina maravilhosa, então ela que tem facilidade para girar, e ela fala, mas como é que ela faz? Será que é assim? Será que é assado? A gente fica brincando lá, assim como muitas fãs devem fazer por aí afora, né? Essa é uma marca registrada de vocês? Isso, como é que é? Conta pra gente. Na verdade, quando eu comecei lá no Ceará, no Nordeste, quando eu vim lá do Nordeste, Ceará... Pois é, mas você começou com o quê? Só voltando um pouquinho. Você começou... Eu comecei a frequentar uma escola de dança e aprender para dar aula com 13 anos. E ali eu comecei no Ceará, comecei com forró, fui aprendendo, depois entrei no universo da dança de salão, ainda muito nova, com 16 anos por ali, 15 anos. E ali no forró, já com essa idade... eu tinha uma facilidade muito grande de girar e eu gostava muito. Então, eu ia para a escola mais cedo e eu nunca fiz balé clássico, mas eu sabia como as bailarinas ficavam treinando a diagonal de giro. E aí eu ia mais cedo para a escola sozinha e eu ficava treinando aquela diagonal de giro porque eu sabia que uma hora ia dar certo. Sem técnica, sem ninguém, porque eu não tinha quem me ajudasse, as pessoas não sabiam na época, né? Mas eu tinha uma facilidade muito grande. Então, no forró, eu comecei a girar. As pessoas me giravam sem parar no Nordeste lá, muito. E quando eu cheguei na salsa, eu não tinha esse problema. Meu problema era fazer o controle técnico de fazer o giro, retornar aos básicos e seguir a dinâmica, né? Esse foi o que eu tive que aprender. E quando eu e o Rafael fizemos a nossa parceria, que foi o que mudou realmente... Nós fomos a Porto Rico o primeiro ano em 2009 competir, né? A gente ganhou o primeiro ano juntos aqui em 2008, o Nacional, e fomos a Porto Rico representar o Brasil em 2009. Quando chegou esse ano, nós fizemos uma coreografia que nós fizemos os giros e eu trocava de perna enquanto girava. E aí, quando eu cheguei em Porto Rico, que a gente dançou essa coreografia, os jurados vieram conversar com a gente. A Tamara, que já veio muitas vezes para cá, o Tito e Tamara, vieram conversar com a gente para dizer que muita gente girava, mas ninguém tinha feito daquela maneira, o giro num show. Então, que automaticamente já tinha marcado ali um ponto. Tinha marcado um ponto. E desse momento adiante, assim, basicamente, todas as coreografias de competição começaram a seguir o nosso padrão. Muitas vezes coreográficos e outras vezes sempre colocar o ponto do giro. Então, assim, ficou uma marca. E isso acabou crescendo de tal maneira que influenciou outros ritmos. Então, na bachata, você vê a galera querendo girar também. A gente já deu muitas aulas para a galera da bachata. No zouk, que até tem bastante giro, a galera começou a fazer mais no eixo ainda. Não pela gente, mas o negócio foi se espalhando. Porque é legal, todo mundo quer fazer, né? Então, exatamente. Eu acho que foi crescendo e a gente acabou conseguindo levar essa nossa facilidade, a nossa técnica. A gente estudou muito depois disso. Porque eu acho que você, melhor que eu, sabe que tem muitos dançarinos que têm o talento de fazer uma coisa, mas não necessariamente conseguem transmitir, ensinar aquilo que faz. Com certeza. Eu precisou ensinar a entender o meu eixo, entender o meu equilíbrio, entender as nossas técnicas, desenvolver
bastante para que eu conseguisse que outras pessoas também fizessem. Porque senão não Uhum. era funcional, né? O movimento Aham. não era tão incrível assim como poderia ser. E Aham. aí foi o que a gente fez. Então a gente começou a ensinar muita gente e muitos casais muito famosos, não preciso dizer nomes, mas no mundo inteiro de vários ritmos, que começaram a girar também muito bem, não só pela gente, mas com toda a mescla, a facilidade da pessoa, as aulas. E isso foi se propagando e a gente criou essa marca registrada aí, que é muito legal, eu acho. Com certeza, marca registrada mesmo, tá? E você estava falando aí de, né, nem todas as pessoas conseguem, né, transmitir, às vezes fazem bem, mas não conseguem transmitir isso, né? Só aproveitando, assim, né, um dos temas, aliás, da aula que a gente vai ministrar aqui no sábado que vem, sem ser amanhã, no próximo sábado, dia 8, que é uma aula que se chama Ensinando com Eficiência e Eficácia, né? Então, é uma aula para professores, uma aula para melhorar, né, a qualificação de professores, para conseguirem ministrar melhor as aulas, mas um dos pontos é esse, né? É como transmitir bem o conhecimento de algo que você faz bem. Ou, às vezes, até você nem precisa fazer tão bem, né? Tem professores que são excelentes professores, mas não necessariamente são excelentes dançarinos, são excelentes bailarinos, né? Então, só aproveitando, assim, que é um dos temas dessa aula, fica o convite aí para as pessoas, para quem está em formação, para quem já é professor, quiser melhorar aí. E amanhã, eu já falo de uma vez, amanhã a gente tem uma aula de História da Salsa, né? E por falar em História da Salsa, que é amanhã de 10 às 11h30 da manhã, coincidentemente, acho que foi o Pedro, perguntou aí, ele falou assim, mais ou menos assim, a salsa que se dançava 5 anos atrás não é mais a mesma salsa que se dança hoje e provavelmente não será mais a mesma salsa daqui a 5 anos. Em 92, eu tive em Cuba. Na verdade, assim, a gente tem o orgulho de termos sido os responsáveis por trazer a roda de cassino cubana aqui para o Brasil, né? Então, em 92, quase ninguém conhecia salsa cubana aqui e tal. Eu fui meio que na cara e na coragem, sozinho para Havana, Cuba, e aí fiz muitas aulas lá, Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, etc., e comecei a ministrar várias aulas, vários workshops aqui de roda de cassino e de salsa cubana. E eu sei muito bem disso, quer dizer, a salsa que era dançada naquela época, né, não somente aqui no Brasil, mas desde essa época também a gente trabalhava muito na Europa e tal, e a gente foi acompanhando isso, como que foi mudando, assim como as danças de uma maneira geral, né? E a salsa, com certeza, evoluiu muito, né, mudou muito, e é uma dança que está viva e que muda a cada dia. Então, assim, eu já respondo para o Pedro, né? Não é a mesma salsa de 5 anos atrás, não vai ser a mesma salsa de daqui a 5 anos, mas eu queria saber vocês, como é que vocês enxergam isso? Essas mudanças, né? Assim, a gente passou nesses 5 anos aí, né? Também a gente está nessa trajetória bem, bem longa, assim, mas o ponto mais importante é que nessa transição de melhora e de baixa, de só muito tempo de pessoas criando movimentações novas e evoluindo o ritmo, o importante é a pessoa não perder também a essência. A gente, às vezes, se bate muito de frente com o próprio Ed Torres, né? Ele é um das lendas da salsa, e sempre que a gente vai ver show deles, ou então discípulos dele, né, como o pessoal fala, a galera tenta sempre estar indo ali na raiz, né, da salsa, logicamente implementando cada um seu estilo e botando um toquezinho a mais, uma movimentação um pouquinho mais diferente, mas sempre tentando manter a essência. Eu acho que isso é o bacana também, né? Do ritmo, por exemplo. A gente entrou, todo mundo disse assim, nossa, vocês é revolucionário com o esquema dos giros. Mas se você olhar há 200 anos atrás, tinha pessoas que faziam, só que naquele momento não foi o momento que a galera, estamos precisando disso. Naquela época a galera queria dançar muito. A gente entrou num patamar já de competição. Então, isso fez com que a competição evoluísse muito mais também. É que a competição na salsa, ela... Não só competição, porque tem vários casais que são alguns dos maiores casais no mundo na salsa, que nunca competiram. E são incríveis, como a Dolphin da Cotier, que é maravilhoso, um dos maiores ícones na nossa opinião, e ele não compete salsa, né? E ele é formado por Ed Torres também. Então, assim, a salsa, na minha opinião, ela, como todo ritmo, ela foi crescendo, foi entrando mais gente, automaticamente novas culturas, uma coisa super interessante.
eu e o Rafael, né, nós somos aquela, tem que falar, né, não tem jeito, né? Nós somos uma representação da salsa one, né, no mundo hoje. A gente ganhou vários campeonatos específicos de salsa one, piso, categoria one, que é sem fazer acrobático, sem fazer nada, só dança mesmo. E, bem, e a gente acabou virando uma representação desse salsa one no mundo. E as pessoas falam pra gente em entrevistas, ou que a gente lê, ou que a gente assiste, ou que as pessoas citam, que nós somos referência na salsa one, que nós temos o nosso estilo, e que o nosso estilo, a nossa dança cultural do Brasil, influenciou a salsa. Por quê? Porque eu tenho um movimento, no caso eu vim da dança de salão. Olha que interessante, eu cheguei na dança de salão, eu dançava toda alongadinha, toda esticadinha. Quando eu cheguei na salsa, as pessoas diziam, Karine, não é assim que dança. E eu dizia, por que não? Não é assim que dança. A salsa, você tem que dançar para baixo, você tem que dançar usando o chão, você tem que dançar com mais corporal. E eu não entendia aquilo, porque para mim estava tudo bem. E aí eu fui entendendo e eu fui me moldando, colocando a essência que a real a salsa tinha, mas sem perder, porque era muito difícil perder, a essência do que eu vim desde nova. Do forró, do gafieira, do bolero que a gente tem no Brasil, de tantas vivências ali da dança de salão, foram muitos anos. Então, meu corpo, ele se mudou de uma maneira, e essa maneira virou um estilo dentro da salsa. E hoje a gente vende isso. A gente vende, as pessoas querem comprar o estilo Karine e Rafael, digamos, no mundo. E é muito legal isso. E assim, é um processo evolutivo, que eu tô falando a partir da gente, mas que vem de muitas outras pessoas na salsa. Por exemplo, uma grande companhia de dança, com certeza você conhece, Tropical Jam, que tem o Fernando Sousa. O Fernando, ele competiu contra a gente até em 2010 em Porto Rico uma vez, né? Ele queria experimentar e competiu. Ele até fez um vídeo recentemente publicando, falando sobre isso. Foi o primeiro ano que nós ganhamos o Mundial até. E ele competiu e tudo, acabou, e ele tinha o Tropical Jam, já era a maior companhia do mundo há muitos anos. E ele pegou e foi a Porto Rico, saiu de lá e ele chamou o Ed Torres, o Tito Hortos, né? Que são as pessoas mais, assim, que a gente... Se ele falasse deita e rola, a gente deita e rola na salsa. As maiores lendas que existe de informação, cultura, os grandes maestros. E eles falaram, não, olha, a salsa você tem que marcar mais, você tem que fazer mais isso. E ele mudou o Tropical Jam completamente. Você vê qualquer coreografia antes e depois dessa data, a influência e a mudança e a transição, ela é gigantesca. Que legal. Então, ela vem influenciando tudo isso, porque por mais que o Fernando inove bastante com toda a fusão de hip hop e outras danças dentro do grupo dele, ele respeita a cultura da salsa. Então ele escuta, respeita e fusiona, e a salsa evolui mais ainda. E a gente não pode mentir que realmente a salsa ela tem crescido de uma maneira muito grande. Eu acho que isso que infelizmente afastou muito a salsa aqui do Brasil, porque o nível técnico ficou muito alto, a dinâmica, a criação de figuras ficou muito evoluída, né? E às vezes um conceito de querer as coisas um pouco mais só para se divertir, né? Estudar muito, às vezes afasta, né? Mas a salsa ela vem evoluindo bastante. Assim, o corpo é outro, o estilo one que se dançava em Los Angeles ali na década, sei lá, de 70, 80, não se dança basicamente mais, bem pouco. O On-Two, na verdade, eu acredito que ele ainda vive um pouco mais, porque o Ed Torres, ele formou muita gente que saiu difundindo isso pelo mundo, e um exemplo dele é o Adolfo, como a gente comentou, né? Que evoluiu depois, ele pegou aquela cultura dele, a dança dele do Ed Torres, ele mantém, mas ele mantém cada vez melhor, e isso é sensacional. Maravilha! Bom, tem várias coisas aqui legais que vocês falaram que eu acho importante a gente frisar, né? Primeiro, assim, né, você falando dessa complexidade que a salsa, né, para qual a salsa evoluiu, mas que é importante a gente lembrar que, assim como outras danças de salão, a salsa ela tem esse nível de complexidade, né, competições acrobáticos, etc., mas ela pode ser dançada por qualquer pessoa de uma maneira super simples, super gostosa. É uma dança acessível para
né? Qualquer pessoa, qualquer tipo físico, qualquer idade. Então, isso a gente tem que sempre frisar e lembrar que as pessoas, às vezes, assistem a vocês no palco, por exemplo, e falam, nossa, eu não dou conta de fazer isso. Poxa, são profissionais, são competidores, né? Se você vai chegar numa escola de dança, você não vai aprender isso. Você vai aprender a base para que você possa se divertir relaxadamente, né? E desfrutar dos prazeres que a salsa te traz, né? Eu vou te contar até aqui, vou falar mal do meu marido aqui na minha... Pra ele não ouvir, pra ele não ouvir. Eu fui para Porto Rico a primeira vez e a gente estava recém começando a competição forte na nossa carreira. Aquela novinhos, loucos, sabe? Quero fazer todos os passos mais difíceis do mundo. Quero mostrar pra vocês. Sabe como é, né? Bem, não sei se você sabe. E aí a gente chegou em Porto Rico e a gente foi para um baile, tava tocando uma orquestra ao vivo e chegou uma senhorinha, ele foi chamar uma senhorinha de lá para dançar, porque ele achou sensacional o swing dela dançando. E ele pegou ela para dançar e tentou dançar aquela dançar pensando que a senhorinha soltou ele e começou só a dançar. E aí ele entendeu. E depois desse dia até hoje, eu acho que ele é outra pessoa. Que legal, não? Marcou minha vida. A senhorinha me deu uma pisa de jaquete. Dança com calma, meu filho. Não precisa de tanta coisa não para se divertir. Vem muito mais só daqui de dentro, né? Do que necessariamente as evoluções e tudo mais. Isso que é muito difícil para as pessoas entenderem muitas vezes, né? Principalmente os jovens que quando chegam na dança, né? Querem o movimento, o que chama a atenção e não valorizam, né? Por exemplo, o cara que começa a aprender samba, né? Você vai ensinar um puladinho para ele e fala, mas é isso, né? Na hora que ele dança samba há vários anos é que ele vai ver a importância, né? Que ele vai valorizar o que é o puladinho, né? Bem feito, é mais ou menos por aí, né? E outra coisa muito legal que vocês falaram aí, que o Rafael citou antes, e que eu acho assim, sempre eu bato nessa tecla nos meus cursos, e por isso que eu ministro muitos cursos de história, inclusive, nos cursos de criação também eu friso muito isso. A importância, né? Essa palavra que você usou, da essência, por mais que a gente crie, que a gente, né, inove, a gente tem que manter a essência, a gente tem que estudar, tem que ter essa base muito bem trabalhada para que a gente possa desconstruí-la, inovar, mas sem perder essa essência. E preservando também, ou o que é legal, né, fica o elogio para vocês também, é ter essa humildade, né, de falar o quê? Como o Rafael falou assim, poxa, os giros, se você for ver, acho que você até falou assim, há 200 anos atrás, né, as pessoas já giravam. Então, assim, essa humildade não é à toa que vocês estão onde vocês estão, que é justamente porque vocês têm essa humildade, esse reconhecimento de que, ok, né, vocês fazem o giro de uma maneira maravilhosa, mas não foram vocês que inventaram, né, o giro na salsa. Vocês descobriram uma forma diferente, uma forma própria de fazer, mas ter essa humildade, ter esse reconhecimento de que muitos que já vieram antes de vocês, né, que construíram, possibilitaram esse caminho para vocês hoje fazerem um giro de uma maneira maravilhosa, mas que né, são giros que já são feitos na salsa. Então isso é maravilhoso e parabéns para vocês. Essa semana, obrigada. Essa semana eu assisti um vídeo do Billy Farrardo, não sei se você já assistiu algum trabalho dele. Sim. Ele é um dos grandes... Sei falar mais. Mamãe. Ele é um dos grandes ali, mais antigos, né, de toda a cultura, da dança em si nos Estados Unidos. E assisti um vídeo dele, eu acho que 1965, 70, não lembro. Ele fazendo todos os acrobáticos, giros e tudo que você possa imaginar. De uma maneira incrível, sensacional, com mais técnica do que todo mundo que eu conheço hoje. Sim. Então, assim, e isso há milhões de anos, não, né? Há muitos anos atrás. Então, as pessoas, às vezes, elas só olham pro agora. Né? Elas não vão querer, muitas vezes, pesquisar ou ver que aquilo não é de agora. Claro que todos têm o seu mérito de aprender, de conseguir fazer, mas você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar a cultura, tem que respeitar que hoje em dia, na minha opinião, não se... Para criar algo efetivamente, completamente do zero... Não se cria. Não, porque os ritmos já estão criados, basicamente. Né? Exatamente. Tem uma frase
do Jung, que eu sempre, já há anos, eu utilizo ela para terminar as minhas aulas de história, as minhas aulas de criatividade, coreografia, etc. Que é uma frase que ele diz mais ou menos assim: não sei onde não há coisas que os modernos tenham dito, que os antigos já tenham dito de maneira mais simples e profunda. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E nessas aulas de história, por isso que eu recomendo sempre para os alunos, sejam eles professores, profissionais, ou alunos que querem desfrutar a dança por lazer somente, né? E semana passada, por exemplo, a gente teve uma aula de história do tango. Foi legal que um dos alunos, depois ele me deu feedback durante a semana, ele falou: olha, eu, né, já pratico tango há muitos anos e agora as coisas, eu vejo como as coisas se completam, né? Como que agora o que eu pratico eu consigo entender muito melhor por causa da teoria que eu aprendi. E como que a minha prática, né, fez com que eu entendesse a história, a teoria muito melhor. Então, como que, né, aquele que somente pratica, somente dança e não tem conhecimento dessas origens, de todo esse contexto, né, ele, além de não se apropriar da dança e poder dançar melhor, ele não sabe o que está perdendo, porque tem tanta coisa muito legal para aprender, curiosa e gostosa para se aprender. É ainda mais gostoso você dançar alguma coisa que você conhece. Que você sabe por que é daquela maneira, porque surgiu. Tipo, exatamente. A gente tem um passo que se chama Suzy Kill, que é um dos mais famosos da salsa. E Suzy era o nome de uma mulher que ela fazia esse passo numa balada. E a pessoa viu e colocou o nome dela no passo. Então, cara, você faz com... Nossa, eu sei fazer esse passo, que legal, né? Você se diverte ainda mais, né? Sim. E o Suzy Kill, se eu não estou enganado, é um passo que ainda vem, inclusive, lá do Lindy Hop, lá do swing. Porque essas danças têm né, se cruzam em muitos momentos, as danças norte-americanas e as danças caribenhas, as danças cubanas. Muitos dos movimentos da salsa são tirados também do hustle, né? Exatamente. O Billy Farrardo é um dos que dissemina isso nos Estados Unidos muito. Por isso que ele foi um dos que propagaram mais a salsa no mundo, devido ao hustle. E aí ele, como tinha muita facilidade, foi para a salsa e aí mesclou tudo. E assim, o hustle ele influenciou a salsa de uma maneira muito intensa e forte, porque quando a salsa ela entrou para a Broadway e para toda a questão cultural assim de TV nos Estados Unidos, ela era muito circular. E então não era funcional para a TV. Então o hustle ele veio abrir a salsa de uma maneira mais objetiva, tanto que a Copa ela é um movimento do hustle, né? Ela vem do hustle. E, assim, exatamente. Então é isso que é bacana. Você vê, a gente está conversando sobre detalhes que são muito legais quando você conta isso para um aluno e ele fica entendendo melhor como faz, como é o nome de uma figura, por que foi criada daquela maneira. Eu acho que tem um atrativo maior ainda do que só dançar, sabe? Claro, sem dúvida alguma. E aí, para a gente chegar, você está falando tanto né, do on one, on two, de torres, né, e estilos de salsa, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, porque isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, também, né, os leigos estão iniciando, né, na salsa. Mas assim, né? Como é que é isso? Pô, tem essa salsa que eu estou aprendendo aqui, é diferente daquela salsa que eu vi ali no vídeo, né? A salsa em linha, a salsa circular, nesse estilo cubano e tudo mais. Mas antes eu queria só esclarecer uma coisa também que eu acho muito legal, que você falou em algum momento assim, eu vim da dança de salão, aí quando eu cheguei na salsa... E é muito legal como que, por exemplo, no universo do tango também acontece isso, né? A pessoa fala, não, eu vim da dança de salão, aí eu cheguei no tango, né? Aí eu vim... Aí tem gente que às vezes me pergunta assim, fala, mas como assim? Isso não é dança de salão, né? Então, né, é só esclarecendo assim para as pessoas, tudo é dança de salão, mas às vezes a gente fica, né, a gente fala dessa forma, porque, por exemplo, né, quando a gente fala veio da dança de salão, veio, né, de não se especializou, né? Nisso ou naquilo, não tem aquele corpo especializado para a salsa, é aquele corpo que está ali para fazer um pouco de cada coisa, dançar um forrozinho, dançar um bolerinho, dançar um samba e tal, né? Então, isso também está totalmente relacionado com o que a gente está falando quando você estuda, né? Entende o contexto histórico, aí você entende por que o corpo tem que funcionar daquela maneira também, né? Mas fala pra gente um pouquinho desses estilos,
né? Estilo LA, estilo Ed Torres, estilo Mambo on One, on Two, sei lá o que mais. Eu caracterizaria hoje a salsa com 4 estilos mais conhecidos no mundo, né? A salsa em linha, digamos que ela, no caso, eu tenho a 1, 2 e One, que é a que a gente dança é One, que ela no tempo, ela é caracterizada pelo tempo musical mais forte, né? E a Aham. última que eu posso começar, posso dizer que seja o tempo musical o segundo, que é o mais fraco. Um Vamos falar assim, contratempo. Aham. se eu entrar muito aí o pessoal vai embora da live. Mas eu tenho todos esses dois que basicamente eu danço numa linha reta, digamos, horizontal ou vertical. Eu tento seguir esse Uhum. parâmetro. É a salsa mais conhecida hoje no mundo e mais dançada. É uma das danças mais dançadas no planeta Terra real. É a Sim. salsa em linha. Daí Uhum. a gente tem a salsa cubana, que se eu fosse falar, eu falaria que ela é uma dança mais circular. Não é igual, mas pode me lembrar um forró, pode me lembrar um soltinho, uma dança ali mais circular, mais redonda. E eu tenho também a salsa calênia, que ela está crescendo em algumas partes do mundo, que é literalmente o soltinho do Brasil, né? Então, assim, eu caracterizaria dessa maneira, mas bem que a salsa calênia ela é bem pequena ainda, bem pequenininha, Aham. né? Aham. O que é mais forte realmente é a salsa em linha e a salsa cubana, que nós temos países ainda hoje que são totalmente dominados pela salsa cubana no mundo, como a Itália, Aham. a Venezuela. Sim. São países que, em sua grande maioria, só se dança salsa cubana. Se dança salsa em linha, mas na grande maioria se dança salsa cubana. E temos os outros países que dançam mais salsa em linha, né? Que é a que a gente dança, eu e o Rafael, que é a Uhum. salsa, digamos, mais linear, né? Uhum. O que eu posso dizer mais sobre isso? A salsa cubana ela sofre mais influência da cultura cubana num todo, de cultura africana, de cultura Uhum. afro, né? De danças afros, ela recebe mais isso. A Sim. música ela recebe, o corpo se encaixa mais nas músicas de salsa cubana para que você realmente ela pede mais esse movimento, pede mais essa cadência. Já a Uhum. salsa em linha, o estilo musical, ela perde um outro formato. Realmente, você pode até ter músicas que se encaixe um afro, uma cultura cubana, mas não tão forte quanto a salsa cubana efetivamente. Aham. A salsa em linha, a salsa calínea, por exemplo, ela é caracterizada por movimentos muito rápidos e o repique do joelho, que é a flexão de joelho que eles fazem, eles chamam de repique. Então, esse movimento, essa vamos supor que eu tô fazendo soltinho, né? Tô fazendo realmente a marcação de soltinho ali. Olha eu aqui fazendo sozinha, né? E nessa transição eu posso lançar a perna e dobrar o joelho rapidamente. Isso é o repique. Então, o Sim. calênio ele é bem caracterizado por isso, por essa parte. Só que o calênio ele não tem muita dança social. Ele é coreografado, né? Você pode Uhum. até dançar em poucos movimentos no salão. Tanto que se você for a Cali dançar lá, né? Esse é um estilo que veio de Cali, na Colômbia. Se você Sim. for no baile dançar, a gente já foi algumas vezes esperando ver a galera dançar lá para ver como era. E todo mundo assim, ó. Solto, dançando, né? Tchitchoque. Choque, dançando choque, curtindo. E não Aham. dançando, esperando a galera se matando nas pernas e não rolar. Aham. E Ah, porque eles literalmente, não sei, só em Cali deve ter umas 400 escolas de salsa e todas elas trabalham coreograficamente e os grupos, todas as escolas competem contra si. Então é bem bacana. Tanto que que, legal. por curiosidade, na Colômbia nós temos em Cali a gente tem um salsódromo aqui, lá tem um sambódromo, Não, o contrário. salsódromo Já lá, tem o sambódromo aqui lá. aqui Aham. que acontece Aham. no Ano Novo, né? Entre o Natal e o Ano Novo, e acontece o desfile das escolas também, é bem bacana. Sim. Então a cultura é bem forte, assim. O que mais eu Aham. posso te falar? É que a gente vive tanto desse universo que é muito Uhum. comum, né? Tipo, o que mais eu posso dizer para caracterizar? Não, tá excelente, tá excelente. Isso, né? Isso é muito legal para as pessoas. Porto Rico, a gente tem a questão de Porto Rico também, que o On Two, ele é dividido, sim, basicamente em dois grandes estilos, que é o estilo Nova York e o estilo Porto Rico, né? Também pode ser Uhum. caracterizado em você dançar a base contrária. Então, Porto Rico, digamos que a dama dançasse dois à frente, e Nova York e Porto Rico o contrário, né?
Mas Uhum. hoje em dia em Porto Rico também se dança muito assim, como antigamente se dançava também no em Porto Rico. Não Aham. tinha muito essa distância assim. Aham. Uma curiosidade muito interessante sobre a Salsa One a Salsa One ela tem uma grande marca em Los Angeles, né, com os Vasquez, mas antes dos Vasquez já tinha ali o Albert Torres e outras pessoas que trabalhavam a salsa em Los Angeles, a Salsa One. Mas quem chegou para os Vasquez e falou assim, ó, querido, toque, 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 toque. Isso é dançar no o que você está dançando é no foi o Ed Torres. O Ed Aham. Torres ensinou o Francisco Vasquez, né, a Que entender o que legal. eles dançavam. Que Porque legal. eles dançavam no e eles não sabiam que dançavam no Naquela Que época, legal. todo mundo só dançava, né? Aham. Curiosidade também, o próprio Ed Torres, ele só entendeu também o tempo musical porque ele tinha uma maestra italiana de danças esportivas, dança esportiva e várias outras danças, que ensinou ele tempo musical. E ele, o Ed Torres, é o grande percussor da questão da estrutura musical que hoje é praticado na salsa por todos nós. Maravilha. Outro dia, há pouco tempo, eu estava lendo um livro, né, sobre história da salsa, enfim, e tinha uma frase do Ed Torres que eu achei maravilhosa. A gente está falando de estilos e tudo mais. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas o que ele queria dizer, na essência, é o quê? Não importa se a pessoa está dançando no 1, no 3, no 5, né? O que importa é que ela entenda essa essência da salsa, né? Essa questão rítmica da salsa, independente do estilo, independente on one, on two, que isso é maravilhoso e é o que a gente tem que buscar, né? Não importa o seu estilo, o importa é que você entenda, né, as bases técnicas que são comuns para todos os estilos, né? Tem muitas coisas em comum aí, tecnicamente, e aí, não importa qual estilo você vai preferir, vai se adaptar mais ao seu corpo, né? Sim, sim. Quando vocês estavam falando dos giros, e falando dessa humildade de vocês assim também, né? No início, acabou que passou, eu não comentei, mas só contar para as pessoas assim, de um momento que eu tive com esses dois aí, que foi único, são desses momentos que a gente vive, né, com o trabalho em dança, que são os mais gostosos, às vezes, os mais inesquecíveis, né? Quando a gente teve há pouco tempo num trabalho junto em Curitiba, e após uma noite trabalhando, enfim, um evento organizado maravilhosamente, como todos que o Otávio Nassurra organiza, né, o Otávio nos convidou para um jantar na casa dele. E aí, chegando lá no jantar, exatamente, chegando lá, né, só os convidados ali do evento, aí de repente eu estava lá assim, assistindo o quê? Né? Tinha um músico tocando, que era um músico maravilhoso, que parecia uma banda tocando, né? O cara tocando maravilhoso, era um só e parecia uma banda tocando. Aí de repente tinha esse cara tocando, o Carlinhos de Jesus tocando maravilhosamente bem os talheres, que ele adora tocar talheres ali, né? Acompanhando a banda. Então a banda era esse músico, me desculpem, mas eu não lembro o nome dele. O Carlinhos de Jesus tocando e esse casal dançando ali na frente. Mas assim, né, eles não estavam numa apresentação, eles não estavam dando aula, eles estavam ali dançando, curtindo. E aí é que você vê a excelência do casal dançando, né? Porque tem gente que dança ali, né, executa a coreografia, executa. Não, aí de repente eles estavam ali com a roupa que estavam, no chão que estavam ali, né? E fazendo, era um forró, inclusive, em algum momento estava tocando forró, e eles fazendo os giros ali no forró, uma coisa incrível, simplesmente incrível. São momentos assim que ficam marcados assim, vocês com certeza já passaram por isso, eu já passei por vários momentos assim também, assim, de repente você está, né, até o outro dia, fugindo um pouquinho do contexto, assim, né? Teve uma vez eu estava na Espanha, me apresentando em Sevilha, e na hora que eu estava saindo aliás, chegando no hotel, após uma das apresentações, estava assim, no hall do hotel, dois dos maiores músicos de tango, Rubem Juárez, com um pianista que tocou com Piazzolla, inclusive, desculpa, agora eu não vou lembrar o nome. Eles estavam ali brincando de tocar tango, 4 horas da manhã, no hall do hotel. Foi uma das coisas mais maravilhosas. Aí de lá a gente resolveu sair para uma taberna de flamenco em Sevilha. E aí nessa taberna tinha um pianista tocando, um pianista de flamenco. E esse pianista de tango sentou ao lado dele para tocar lá com Parcita. E de repente estavam os dois tocando a 4 mãos lá com Parcita.
o pianista Uau. espanhol improvisando ao estilo flamenco. E assim, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Ninguém está gravando, ninguém está filmando isso, mas isso é que é maravilhoso. Aquela coisa assim que só você viu e presenciou, que é uma coisa linda e maravilhosa. E isso se compara a esse momento que eu tive com vocês, agradeço lá em Curitiba, Caramba! com uma Nossa! música deliciosa e com vocês me proporcionando ali, né? Não precisei pagar cachê, não precisei... né? E tive uma apresentação maravilhosa ali, então agradeço A vocês. gente também, a gente gostou muito desse momento, foi muito bom, assim, a gente estava muito à vontade, né? Na verdade, estava com amigos, e o Nansu é espetacular, né? A Sim. que ele dá pra gente, a liberdade que ele deixa também. A gente também estava se sentindo muito bem, por isso que a gente foi lá e quer saber de uma coisa? Vou dançar um forrozinho, faz tempo que eu não danço. Aham. Foi muito bacana. Exatamente, exatamente. E é muito legal também você ver isso, assim, né? O cara que é fera na salsa, de repente vai dançar um forró e você olha e fala, meu Deus do céu, ele é sensacional no forró também, né? Com exceção de Fortaleza e tudo mais. Assim como o Patrick Carvalho, né? Na hora que eu olho para ele, que é o cara, é o sambista em pessoa, na hora que eu olho para ele num salão de baile dançando uma salsa, eu falo, meu Deus, né? Como assim? O cara arrasa na salsa também. Então isso é muito legal, são os bons profissionais, aqueles que são excelentes realmente, são esses que você olha assim, de repente o cara está ali, né, se divertindo e você fala que coisa incrível, né? Que coisa maravilhosa. Eu acho que é amar o que a gente faz realmente, né? Sim, Eu acho que quando você realmente dança, e você, vamos supor, né? A gente trabalha com a dança, então a gente tem toda a preocupação de trabalhar, de treinar, de fazer as coisas corretas e tal, tecnicamente e tal. Mas quando você ama dançar e você tem essa oportunidade de você dançar sem se preocupar com a técnica, com nada, você se diverte mais e você acaba transmitindo mais para as pessoas que estão ali à sua volta. E como você falou, o Rafael falou, a gente estava tão à vontade, a gente estava brincando tanto ali, com todo mundo numa energia sensacional. Eu acho que foi um momento único assim. Obrigada, e a pequena, inclusive, do lado, ali, brincando no tapete. Com o Éder, o Éder era babá. Exatamente. Exatamente. Olha só, conta um pouquinho pra gente agora, né? São 8 campeonatos mundiais, não é isso? Acho que, se eu não perdi as contas, acho que é isso. Conta um pouquinho pra gente, sempre lembrando para as pessoas que estão nos assistindo, isso que eles vão falar, quer dizer, é porque são profissionais, competidores, campeões mundiais e tudo mais. Né? O que eu vou dizer é o quê? Né? Dessa preparação, da preparação física, inclusive, que isso demanda, né, para vocês. Né? Então, conta um pouquinho pra gente desses campeonatos, tantos países, né, visitados em função dessas competições também, do sucesso de vocês, mas porque a gente vê, né, o brilho no palco, mas às vezes as pessoas não sabem de quanto trabalho tem por trás. E trabalho não somente técnico, de estudo, né, da história da salsa, né, da salsa em si, do movimento, mas também de uma preparação física que vai muito além do que as pessoas normalmente conhecem, sabem, né, percebem quando veem vocês no palco. É assim, eu começo falando uma coisa muito importante para poder até as pessoas entenderem a diferença. Uma coisa é você querer dançar e se divertir, tá ótimo, maravilhoso, eu quero muito que toda a população do planeta faça isso. Outra coisa é quando você decide subir num palco e fazer um show. Essa é uma coisa. E mais além, quando você decide competir. Quando você decide competir, você é avaliado em critérios e você é comparado ao outro competidor. Você é comparado, não é nem só comparado, você é avaliado com o que você se propõe a fazer. E a gente sabia, eu e o Rafael, quando nós decidimos começar a competir, que nós queríamos ir muito longe. A gente não tinha ideia, te juro, Jomar, em nem um minuto que a gente iria ganhar o Mundial no início. Porque era algo, no Brasil, na época, tão assim impossível de alcançar, que a gente, não, isso não vai acontecer com a gente assim, né? Mas vamos trabalhar para chegar lá próximo. Era o nosso objetivo inicialmente. Então, assim, eu não tinha balé clássico, eu não tinha jazz, eu só sabia girar e tinha talento na vida. Assim. O Rafael tem, né? E tinha na época, ainda tem, graças a Deus, mais bem. Tinha! Ele tinha uma musicalidade fora do comum, tanto que os nossos mundiais a gente ganhou muitas vezes dançando improviso em Porto Rico com a orquestra ao vivo.
né? Então, Legal. assim, você ganhar qualquer tocando salsa, o mundo inteiro ali, os principais jurados, dentro de Porto Rico, você dançar um improviso e você ser melhor do que todo mundo, para o Oh, brasileiro, é tipo muito difícil. com Então, assim, certeza. a gente Uhum. sabia do que a gente iria enfrentar, então a gente começou a se preparar muito. E eu, basicamente, falo mais de mim porque era muito magra, eu não tinha força física para executar as coreografias. E é um ponto que as pessoas não entendem. Como assim você tem que ter força física para executar as coreografias? Tem. Só que para você fazer uma coreografia de alto nível, alto padrão, de velocidade dinâmica, se você não tem controle corporal, conexão corporal, força, velocidade, que estão conectadas, você não vai alcançar nunca. E eu posso falar com a Exatamente. boca cheia, nunca. Não vai, não Exatamente. adianta. E Uhum. eu encontrei, né, na preparação física, a gente conseguiu uma pessoa que nos ajudou muito no início da nossa carreira, eu acho que até mais ou menos, sempre a gente está em contato, mas que ele treinou a gente fixo, assim, uns 6 anos, 7 anos, que é o Braulio Estevam. Ele é um professor de artes marciais, ele era da Legal. escola, a gente ensaiava na escola, conheceu ele ali, ele viu a gente muito dedicado ensaiando no começo da carreira, e ele falou, Uhum. vamos sair para correr, vamos fazer não sei o quê. E ele começou dar treinos pra gente todos os dias. A gente acabou sentando para conversar e realmente a gente começou uma preparação física efetiva. Então a gente Uhum. procurou um nutricionista, a gente começou a fazer um treinamento, começamos a entrar em forma fisicamente, porque eu queria fazer movimentos acrobáticos, movimentos de impacto, de velocidade, ter mais eixo, mais equilíbrio. E o meu Uhum. corpo estava sem conexão, como falo em português, o meu Abdômen. centro, meu abdômen, meu dorso todo, meu corpo estava todo folgado, eu não tinha conexão Aham. corporal para fazer nada. Então, como eu ia Sim. fazer uma coreografia de alto nível? Nunca! E aí a Aham. gente encontrou na preparação física isso. Então a gente começava, a gente treinava de manhã físico umas 2, 3 horas, almoçava e ensaiava ali de 1 até 7, 8 horas da noite todos os dias. Uhum. E isso foi a nossa vida durante muitos anos. Só que em 2010, a gente começou a dançar juntos em setembro de 2008. E aí, em 2010, em julho de 2010, a gente ganhou o nosso primeiro mundial. Quando a gente ganhou o primeiro mundial, nem a gente acreditava, porque como a gente ganhou o mundial, né? Deus. Aham. Só que a gente ganhou no improviso. Na final era improviso. Você tinha que chegar e subir e dançar muito bem musicalmente. Só Uhum. que assim, a gente tinha uma vantagem, que eu acho que é a vantagem do brasileiro que ele tem, ele não sabe, que é a dança de salão. Olha, fugiu a palavra. Que é o social da dança de salão. Aham. Isso a gente faz, o que a gente tem no Brasil é muito rico. E foi o que deu para mim e para o Rafael, eu acho, a musicalidade que ele tem, porque ele se preparou dançando nos bailes, escutando a música e sendo musical com vários ritmos. Quando chegou na salsa que a gente tinha que fazer isso, era muito óbvio. Uhum. Entendeu? Não era algo que eu tinha que criar Sim. sequências coreografadas. Não, era muito óbvio. Ser musical para ganhar no improviso de musicalidade. Tá certo, é isso mesmo. Sim. E, então a gente começou a competir em Porto Rico. Tinha etapa coreografia e tinha etapa improviso. E na coreografia era que eu sofria muito por conta dessa questão física, né? Que eu tinha que. As meninas eram alongadas, com as pernas na cabeça, as perfeitos pés maravilhosos. E eu lá parecia uma galinha, né? Toda torta. E aí a gente vai se moldando, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar e a gente acreditava muito no nosso potencial. A gente treinava absurdamente além do normal, não vou mentir para você, eu sempre fui muito neurótica no sentido de disciplina, assim, quando eu entro numa questão de disciplina que eu almejo, que eu acredito que vai dar certo, e o Rafael muito talentoso, ele acreditou muito que isso poderia dar certo e a gente mergulhou juntos de cabeça nisso, né? Legal. Então a Legal. gente foi almejando isso, aí a gente ganhou Porto Rico 2010, aí 2011 a gente tirou segundo lugar, 2012 nós ganhamos também, 2013 nós ganhamos também Porto Rico. Só que esse World Salsa Open em Porto Rico que funcionava dessa maneira, coreografia e improviso. E no meio desse período, teve um internacional, um mundial no Canadá, que todos os famosos também foram competir. E nós decidimos ir, né, participar, e foi só coreografia. E nós participamos e ganhamos também. Então, aí foram 4 títulos. Quando nós Legal. competimos em 2013,
que foi o ano mais difícil, o ano mais competitivo, eu não acho nem só da nossa carreira, eu acho que da história da salsa de campeonatos. Assim, se você depois puder parar para botar no YouTube, assim, o ano de 2003, o World Salsa Open, os mais famosos até hoje no mercado da salsa competiram esse ano contra si, né, de competição. Uhum. E foi um dos nossos improvisos mais importantes da nossa carreira. A gente está de vermelho, todo mundo acha que é uma coreografia, mas é um improviso. A gente dança a serecô. E o Rafael fez algo extraordinário, né? Ele pegou todos os cortes na música, literalmente parece uma coreografia. Não tem quem diga, em sã Que não consciência. é... Não tem. É sério, eu sei que sou eu dançando, parece uma galinha lá. Tão vendo? E é que foi muita emoção, assim, foi algo avassalador, assim, eu achava que meu coração... Eu acho que a gente ensaiou tanto que eu fiquei pensando, rapaz, isso tem que sair sim ou sim. Porque pense, era 24 horas do dia, o povo ia ensaiar lá no congresso, a gente ia ensaiar, o pessoal saía, a gente ficava ensaiando, eles voltavam do lanche, a gente estava ensaiando. Eu acho que a gente ganhou também o pessoal no psicológico, né? Porque, rapaz, esses dois não descansam, não. Isso, inconscientemente, a gente estava fazendo isso com o povo, só que a gente aquilo era normal, porque, sabe, assim, a gente como competidor, a gente sempre quer estar ensaiando para que aquilo não fique na sua cabeça. Nossa, aconteceu isso porque eu não ensaiei o suficiente. Então, a gente também botava isso na cabeça de, não, vamos ensaiar, porque a gente sofreu tanto para estar aqui, então não vamos ficar brincando, não vamos ficar ali, eu vou dormir demais. Não, vou dormir depois que passar a competição. Então essa loucura era que fazia a gente chegar lá em cima. E a gente era muito louco do jeito, porque em 2011 a gente começa a viajar, né? A gente começou a viajar em 2011, mentira, em 2009 ainda a gente fez o nosso primeiro congresso internacional na Argentina, em Comadreja, no Comadreja Salsa Congress, e dali a gente começou a viajar muito. Em 2010 a gente conheceu o Fernando Sousa, que começa a nos levar para fazer turnês na Itália. E a gente fez turnês durante 5 anos na Itália. Só que a gente começa a viajar numa maneira que a gente começa a fazer 50 congressos por ano. E o ano tem 50, 52 fins de semana. Então, imagina, ir de país em país. A gente estava assim, ó, e tendo que ensaiar. Então, a gente ensaiava muito em aeroportos. A gente, toda noite, antes de dormir, a gente ensaiava 1 hora. Antes de dormir, meia no corredor do hotel. Porque a gente está mantendo a prática de estar dançando, porque esses ensaios eram muitas vezes de improviso, só de ficar dançando para trabalhar conexão e musicalidade, para poder chegar em Porto Rico muito bem. Então, assim, a gente fazia coisas muito, assim, procurava o máximo nos manter. E aí a gente foi conseguindo ganhar tudo isso, graças a Deus. Em 2013, a gente competiu nesse ano, que foi um ano, eu acho que o mais difícil de todos, real. O nível estava muito, muito alto, foi muito bruto, assim, foi muito pancado. E aí, nesse mesmo ano, em julho, a gente ganha Porto Rico, e em dezembro a gente decide mudar o Mundial, porque aí a gente tem um outro Mundial muito importante, que é o World Ladies Cup, que acontece em Miami, e que estava crescendo muito, só que ele era muito diferente de Porto Rico. Ele era dividido por 80 categorias, onde você tinha categorias não só de salsa, de bachata, não só de grupos, ela é dividida em salsa one, salsa on two, salsa cabaré. E eu e o Rafael, a gente decidiu, nesse momento, que foi uma transição enorme na nossa carreira, a gente decide sair de salsa open. O salsa open, aberto. A gente tinha que fazer tudo com a coreografia. Voar, girar, dançar, shine, tudo. E aí a gente decide ir pro salsa one, categoria piso, que é como a gente fala lá em espanhol. A categoria piso, onde eu não posso tirar nenhuma vez os 2 pés do chão. Eu tenho que estar com os 2 pés do chão o tempo inteiro. Eu posso até fazer figuras de piso, onde ele me arrasta, me lança, abro o joelho, faço apoios, mas eu só posso fazer 5 apoios. Eu não posso fazer mais do que isso. Então, assim, a gente escolhe, nesse momento, essa categoria, porque a gente queria dançar mais salsa. E a gente gostava de fazer acrobático, efeitos, mas a gente queria estudar mais a dança em si mesmo, e não o tempo de treino para o acrobático, a gente queria gastar para a dança mais. E aí a gente vai para o World Dance Cup 2013, e aí a gente ganha esse Mundial, ganhamos com a maior diferença de pontuação existente dentro do campeonato, e aí competimos em 2014, foi bem legal, assim, a gente ficou bem feliz com o resultado. Olha só! Eu vou ter que te interromper, porque o Instagram tá me falando que faltam 30 segundos para a gente terminar.
Então, aqui, ó, você vai mandar um áudio para mim completando essa série de campeonatos, de prêmios, por favor. Quem quiser saber, faz contato conosco que a gente continua o relato. Alguém Perfeito. perguntou aí, que entrevista bacana, deixem gravada. Vai estar no nosso Instagram e vai sempre para o canal do YouTube da Mímulos Escola de Dança. Amanhã já vai estar. Quem quiser, amanhã, 10 da manhã, aula de História da Salsa, de 10 às bom 11h30. demais. Muito obrigado!